Esse vídeo eu queria estar postando esse vídeo e o desejo era que alcançasse o máximo de pessoas, porque nesse vídeo eu queria estar compartilhando uma visão acerca do que Deus me mostrou no ano de 2020, entre abril e junho. Entre abril e junho Deus me deu essa visão e eu queria estar compartilhando. Mas para estar entrando nessa visão, eu quero estar lendo um texto no livro de Apocalipse. Eu só vou ler uma parte do texto. Depois, se você desejar ler o texto inteiro, vou ler só a parte, capítulo 10, versículo 13. E quando os trovões terminaram de fazer ecoar suas palavras, eu já ia escrever, quando ouvi uma voz do céu que ordenava: guarda o que os 7 trovões disseram e não as escrevas. O livro do Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo dada a João, para João entregar às 7 igrejas da Ásia e a todas as igrejas na baixeza da terra. Todas as igrejas no sentido físico, porque só há uma igreja. E no capítulo 10 ele vai ter uma visão muito forte, porque ele vê uma visão de um grande anjo, um anjo que está com um pé no mar, o outro pé na terra, e esse anjo está com um livrinho na mão. E aqui diz que quando esse anjo brada, quando esse anjo fala, a voz desse anjo é como a voz de um rugido de um leão. A voz dele é como um bramido de um leão. E diante do bramido, do rugido da voz desse anjo, 7 trovões agora começam a trovejar e começam a falar palavras, começa a ecoar palavras. E João ele está dando atenção, prestando atenção no que nas palavras que os 7 trovões está dizendo. E ele vai começar a escrever, e quando ele vai começar a escrever acerca do que os trovões está dizendo, Deus fala para ele, uma voz fala para ele: não escreve. Guarda no seu coração o que você viu, ouviu, mas não escrevas o que os 7 trovões disseram. E o que nós aprendemos aqui? Porque nós aprendemos que nem tudo que Deus dá a princípio nós devemos falar. Nós devemos proclamar, porque há um tempo determinado para todas as coisas. Há um propósito para tudo debaixo do céu. E há tempo de falar e há tempo de se calar. Quando Jesus ele curou um homem leproso, ele falou: fica quieto, não conta a ninguém o que eu fiz, só vai até o sacerdote e conta ao sacerdote. Mas todavia, quando ele expulsou os demônios do Gadareno, ele falou: volta para a sua cidade e anuncia a obra que eu realizei em você. Com Daniel foi a mesma coisa. Daniel escrevendo o livro de sua profecia, o anjo manda: sela o livro, fecha o livro, encerra o livro. Lá no livro de Ezequiel, quando Ezequiel é vocacionado para profeta, ele come o pergaminho, come o rolo, come a palavra e começa a anunciar e a profetizar. Em um determinado tempo da sua chamada, a língua dele se apega ao céu da boca e ele não consegue mais falar palavras, porque Deus fez o profeta se calar, porque não era mais tempo dele anunciar e trazer palavra profética, mas era o silêncio de Deus para aquele povo. O povo de Israel, quando estava peregrinando no deserto, eles eram governados e seguidos pela nuvem da glória. A nuvem às vezes parava um dia, às vezes semana, às vezes meses e às vezes até mesmo anos. E o povo tinha que seguir. Se a nuvem estivesse parada, o povo tinha que abrir as suas tendas e ficar debaixo da nuvem, morando nas suas tendas, até que a nuvem se movesse. Quando a nuvem se movesse, o povo tinha que desarmar as tendas e seguir a nuvem. Porque há tempos e tempos, há estações. Jesus falou para a geração dele, para a nossa geração, que nós conseguimos, olhando para o céu, discernir as estações. Saber se vai chover, saber se vai esquentar, saber se vai esfriar. Mas todavia nós não conseguimos discernir as estações espirituais. E a nossa oração deve ser que Deus abra o nosso entendimento para nós discernir as estações espirituais. E a estação espiritual que nós estamos inseridos é a estação de Isaac.
Por quê? Porque Abraão foi peregrino na terra e nenhuma das terras que ele passou ele fez diversos poços, mas todavia quando ele morreu, os filisteus começaram a entulhar os poços que Abraão cavou, que Abraão abriu. E quando Isaac passa por essa terra e vê os poços que o pai dele tinha cavado, ele entende a importância de um poço e começa a desentulhar, tirar os entulhos, e depois que ele tira os entulhos, ele dá os mesmos nomes que Abraão tinha dado. Porque Isaac entendia que para o povo beber água tinha que ter poço. E nós estamos nessa geração de Isaac e precisamos nos levantar como Isaac, porque os nossos pais na fé abriram os poços, os nossos pais na fé, os profetas, Cristo, os apóstolos, os pais da igreja, os reformadores, abriram poços. E por isso que na época deles houve um mover, porque eles abriram os poços profundos, clamaram pela chuva divina, a chuva veio, inundou o poço e eles tinham água para matar a sede daquele que estava sedento. Então nós devemos, em nome de Jesus, nos disponibilizar como Isaac para tirar os entulhos e novamente deixar o espaço para que a água de Deus venha, para que nós venhamos matar a sede da nossa geração. E nós devemos entender que não temos autonomia e autoridade para tirar o nome que Abraão, que os nossos pais colocaram. A mensagem é a mesma, a profecia é a mesma, o Deus é o mesmo. E as estações, nós estamos nessa estação, a estação profética. E nós não devemos vestir uma roupa para fazer com que a estação do céu se amolde à roupa que nós estamos vestindo. Nós devemos nos sensibilizar para entender qual a estação do céu, para nos vestirmos com a roupa que o céu quer que nós vistamos de acordo com a estação que nós estamos inseridos. E debaixo disso eu quero falar acerca da visão, porque essa é a estação que nós estamos inseridos, a estação de Isaac, a estação do avivamento. E eu temo em falar sobre avivamento, porque avivamento não é algo comum, é algo sobrenatural. Quem já leu as histórias dos avivamentos na Bíblia, dos avivamentos na história da igreja, sabe que é algo sobrenatural, mas eu não quero me deter em falar o que muitos já falam acerca dos avivalistas. Foram homens de Deus, foram homens poderosos, foram homens extraordinários, tanto os que estão na Bíblia, tanto quanto os que passaram nessa terra, como Jonathan Edwards, John Knox, George Winterfield, Charles Finney, Charles Spurgeon, David Brenner, Joe Hans, homens que marcaram a sua geração, Jerônimo Savonarola, homens que foram uma tocha na mão de Deus, homens que ganharam, arrebataram almas para o inferno. E a visão que Deus, por misericórdia, permitiu que eu visse acerca de avivamento foi essa. Nessa visão, o Luiz Hermínio, um homem de Deus dessa geração, apóstolo Luiz Hermínio, do Ministério Mevan, ele me convidava para ir na casa dele. E era como se fosse um churrasco, comes e bebes, o povo comendo na laje. E nesse momento de comunhão, né, entre amigos, irmãos, ele decide trazer uma palavra. E quando ele começa a anunciar a palavra, começa a pregar, o povo não dá crédito, o povo continua bebendo, o povo continua conversando, o povo continua sorrindo, mas depois eu olho para ele e vejo ele colocando a mão no bolso e pegando um isqueiro. E depois que ele pega o isqueiro, ele vai para um determinado local da casa, acende o isqueiro no chão. E quando ele acende o isqueiro, passa um rastro de fogo no meio da casa. Não pega ninguém, mas passa no meio da casa. E quando passa e as chamas começam a subir, o povo começa a ficar atemorizado, com temor. Mas o Luiz Hermínio olhava para a face dele e estava tranquilo. Porque era como se ele mesmo desejasse provocar aquele fogo para despertar o povo que estava desapercebido. Entendeu? Ele mesmo provocou o fogo para despertar o povo que estava desapercebido. E o povo começou a temer. E depois ele vem, pega
acho que é um extintor, apaga o fogo, e quando ele apaga o fogo e vai voltar a pregar, o povo se quebranta e se derrama diante da presença dele. E depois disso ele olhava para mim, aí ele olhava para mim e perguntava: "E aí, você entendeu?" Eu falava: "Não entendi." Ele falou: "É assim que vai ser. O avivamento vai surgir no meio do caos. O avivamento se manifestará no meio do caos. O avivamento será gerado e manifesto no meio do caos, da improbabilidade, no meio do caos. O avivamento vai ser gerado no meio do caos." E quando ele falava isso, ele perguntava para mim: "E aí, vamos à procura de algo? Vamos à procura de algo?" E no meu espírito, ele não falava, mas no meu espírito eu sabia que era a procura da glória de Deus. Era como se a glória de Deus estivesse em algum lugar e fosse um lugar distante, nós tivéssemos que cruzar barreiras, até mesmo fronteiras, para alcançar essa glória. E era como se nós estivéssemos, no meu espírito eu sabia que nós iríamos ter que fazer uma viagem. E depois eu falava: "Amém, vamos." A gente fazia o preparativo, e quando eu chegava no local da viagem, eu achava que talvez a gente ia viajar de um barco, porque ia ser pelo mar. Mas quando eu olhava, era uma jangada. Uma jangada. Jangada. Tava eu, o Luiz Hermínio e mais 2 pessoas. E eu perguntava para ele: "Para onde que a gente vai ir?" Ele falava: "O vento sopra onde quer. O Deus que criou os ventos, que tudo criou, que tudo formou, vai soprar e vai nos levar pelo caminho que Ele quer que a gente trilhe e ao destino que a gente chegue." Amém. E nós começamos a cruzar pelos rios de jangada, simples. E eu lembro que num determinado ponto da visão eu chegava em algum local, era como a minha direita selva, a minha direita selva, esquerda selva. E na minha direita eu olhava e eu sabia que tinha uma tribo indígena. Era uma tribo indígena que tinha ali perto. E eu via as fumaças subindo, uma fumaça laranja subindo lá na frente, do lado direito, um pouco mais à frente. E dentro do meu espírito eu já começava a sentir tristeza e temor, porque parecia como se eu soubesse que eram índios canibais. E ali eu já começava a orar pela vida deles, já começava a interceder pela vida deles, pedindo para Deus ter misericórdia, manifestar a glória deles, a glória de Deus a eles. Mas o que acontece? Nós não parávamos ali, nós continuávamos indo de jangada. E o temor tomava conta do meu coração, mas chegava um determinado ponto da visão que nós chegávamos como se fosse num oceano mesmo, num mar, num oceano. E eu via como se fosse uns icebergs, algo que mostrasse que eu já estava rompendo, que nós já estávamos na fronteira do Brasil, que dali em diante já não era mais Brasil. E quando nós chegávamos nesse determinado local, o Luiz Hermínio ia um pouco mais adiante, eu olhava para ele, ele parava, olhava para a esquerda, olhava para a direita, e quando ele olhava para a direita, ele apontava e falava: "Tá vindo de lá, tá vindo de lá, tá vindo de lá." Eu lembro que eu olhava para a direita e eu via o céu vermelho. Eu via uma nuvem escura vindo. E aquilo era uma imagem que, humanamente falando, tem que trazer muito temor, porque era a negridão que estava vindo. Era escuridão, era algo vermelho, mas daqui a pouco a nuvem vinha se aproximando e o Luiz Hermínio ia se alegrando. E de repente daquela nuvem vinha um redemoinho, e vinha vindo na nossa direção. E esse redemoinho nos tomava. E quando nessa visão, na visão ainda,
Depois que o redemoinho me tomava, eu ficava em outro local e eu via uma notícia na internet que era como se algo tivesse vindo para o Brasil. Algo que eu não vou saber explicar, mas havia algo no Brasil, como se fosse um cataclisma, talvez na natureza, talvez na política. Isso Deus não me revelou, mas enquanto eu li essa notícia de algo que ia causar algum caos, eu lembrava da mensagem que ele tinha me falado. O avivamento surgirá no meio do caos. E a mensagem que eu quero trazer para você que está ouvindo esse vídeo: o avivamento vai vir no meio do caos, independentemente do que os homens digam. Porque nós estamos vivendo numa geração onde alguns ministros, alguns profetas que se auto-intitula profeta, mas não anuncia a voz profética e a palavra de Deus, eles pregam segundo o que eles veem, segundo o que eles ouvem, e julga e traz uma mensagem à igreja não debaixo da direção do Espírito, mas conforme ele olhou e achou que aquele irmão não tem algo de Deus ou teve uma visão carnal, e ele vem trazendo uma mensagem não da parte de Deus, mas uma mensagem humana. Vem anunciando que os ossos está seco. E a mensagem que eu tenho é que os ossos está seco, todo mundo sabe. Que os ossos está seco, todo mundo sabe. Que a igreja, dentro da igreja existe o joio e o trigo, todo mundo sabe que dentro da igreja tem os falsos ministros, tem os falsos obreiros, tem os falsos pastores, tem os falsos profetas, mas eu não estou preocupado com isso, porque a igreja não é minha, a igreja é de Jesus. E por mais que o pastor, o obreiro, o ministro, a ministra, o ministério de louvor seja fraco espiritualmente, todavia ele está na mão de Cristo, porque quando Jesus se apresentou para João, os 7 anjos das 7 igrejas estavam na mão dele. E tinha igreja que tinha repreensão, tinha igreja que tinha elogio, mas todavia, tanto as igrejas boas quanto as igrejas frias, estava tudo na mão de Cristo. Então esses tá tudo na mão de Cristo, e Cristo vai tratar, e Cristo pode tratar de uma maneira sobrenatural com eles, restaurar a aliança com eles e fazer deles uma voz profética nesse mover que está vindo. A mensagem é: o Filho do Homem vai profetizar no vale de osso seco, os ossos vai se juntar, o espírito vai voltar, o exército vai se levantar e as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja, porque quando o exército se levantar, a arma que Deus vai nos entregar é a arma que Paulo descreve. As armas da nossa milícia não é carnal, é espiritual e é poderosa em Deus para destruir toda a fortaleza do diabo. Deus vai nos dar arma, Deus vai nos dar dons, Deus vai nos dar revestimento, e as fortalezas do diabo vai cair e o nome de Cristo vai ser glorificado, a igreja vai avançar e Deus vai calar a boca dos religiosos que acha que sabe, que acha que tem, que acha que entende, que acha que os dons cessaram, e vai mostrar para eles que Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E ainda o que está em Joel é real: nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne, os filhos e as filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, os jovens visão. O avivamento vai vir, o mover vai vir, independente de como a igreja se encontra, independentemente de como a sociedade se encontra, independentemente de como a política se encontra. Deus não precisa de muito, Deus por si só já faz o mover. Quando no princípio a terra era trevas, ele sozinho falou: haja luz, e a luz entrou e as trevas foram embora. Você tá entendendo? Jesus, Felipe sozinho entrou na cidade de Samaria cheio do Espírito, ele sozinho ganhou a cidade inteira para Cristo. A arca sozinha entrou no templo de Dagon, e a arca sozinha fez o templo, a estátua de Dagon cair. Sansão sozinho entrou no templo, humilhado, caído, sem visão, mas quando ele orou pedindo para Deus devolver a visão dele, a visão foi restituída, e o que ele fez? Derrubou aqueles templos e o nome de Deus foi glorificado, porque o jugo dos midianitas saiu. Você está entendendo o que é o avivamento, o que é o mover de Deus? Paulo entrou na cidade de Éfeso
E Éfeso se curvou diante de Deus, ao ponto dos ourives que trabalhava com ouro falar: esse cara vai mexer com a nossa renda, porque tá todo mundo deixando a Diana de lado e tá servindo ao Deus invisível de Paulo. É isso que vai acontecer. Creia você ou não, acredite você ou não, Deus vai fazer isso. Deus vai fazer isso. Deus vai levantar os pequeninos e através dos pequeninos ele vai realizar proeza na baixeza da terra. Vai realizar proezas na baixeza da terra. Então guarda essa palavra aí. O avivamento vai vir, continua orando, continua chorando, continua pranteando, mesmo que ninguém te enxergue. Quando a trombeta de Deus cair na tua boca, você pode estar no deserto como João Batista, mas a mensagem que você anunciar no deserto vai ecoar, vai entrar em Jerusalém, Jerusalém vai parar para te ouvir, vai se converter diante da mensagem que Deus te entregar. Você não precisa de alguém que proclame o teu nome. O céu estando contigo é o suficiente, porque o céu estava com João, o céu estava com esses homens, e esses homens, eles e Deus fizeram sinais, virtudes e prodígios e proeza na terra. Então o avivamento vai vir. Só peça para Deus, sabe o quê? Preparar o teu odre, preparar as estruturas da tua alma, preparar o teu psique, preparar o teu psicológico, preparar todo o teu ser, para que quando a glória pesada vir, quando a unção pesada vir, você suporte e não ache que é você, não ache que é pela força do seu braço, mas entenda que é no nome do Senhor dos exércitos que o gigante cai. Amém? Deus seja louvado, Deus seja louvado. Guarda essa palavra aí no seu coração, guarda e ore em cima disso, ore em cima disso. Peça para Deus nos preparar, porque Deus quer derramar uma chuva nova, entregar um vinho novo, um azeite novo, uma capa nova. Amém? Fica aí com essa palavra. Deus seja louvado.